Tudo bem com vocês? Voltei, eu estava esquecendo a minha porta. E eu estou aqui hoje, olha lá, com o meu ajudante que está ali atrás, o Azaf. Nós estamos sozinhos. E então, tá tudo certo aí, Azaf? Já tem alguém comigo? Dá uma olhadinha aí. Não tem ninguém assistindo? Então, o Senhor é muito bom, gente. Vamos chegando aí. Quem está aí ao vivo, quem está nos assistindo. Nós estamos aqui hoje na nossa sexta aula, a Porta da Fonte, representando no nosso planejamento anual o mês de junho, a Porta da Fonte. E nós vamos falar do nosso amado Espírito Santo. Como é maravilhoso falar dele. Eu quero chamar você para estar comigo nesta aula, que eu sei que vai mudar a sua forma de pensar, de como falar sobre o amigo Espírito Santo. Venha comigo aqui assistir esta aula. Que Deus possa te abençoar grandemente. Olha lá, ó, aqui nós temos a nossa porta hoje, a Porta da Fonte. Então nós já estudamos aqui 5 outras portas para os alunos novos que estão chegando, né? Nós temos aqui, olha lá, ó, nós aprendemos a porta das ovelhas, nós aprendemos a porta dos peixes, aprendemos a porta velha, as aulas estão gravadas aí. Aprendemos a porta do vale, aprendemos também a porta do monturo, que foi a nossa última porta a ser estudada. E hoje então nós iniciamos a nossa porta da fonte. Olha lá, que fonte é essa que nós estamos falando? Onde será que está essa fonte? A fonte é Jesus, não é mesmo? Olha lá que lindo, olha. Aqui está a nossa fonte que jorra água para a vida eterna. Olha lá que lindo, olha. Esta fonte, lá em Jerusalém, ela dava acesso à fonte de Siloé. Sim, aquela fonte onde Cristo cuspiu na terra, fez um lodo ali, fez um barrinho e passou nos olhos daquele homem e ele pediu para que aquele homem fosse lavar na fonte de Siloé. Então esta é a porta de Jerusalém, chamada a Porta da Fonte. Olha lá, ó. E hoje nós vamos aprender que fonte é essa. Da onde vem essa fonte? A Porta da Fonte, ela nos traz um símbolo também muito especial. Um símbolo sobre o Espírito Santo, porque é ele quem nos dá a certeza da salvação, quem nos constrange nos nossos delitos, nos nossos pecados. E o Espírito Santo é a comunhão. É aquele que nos liga, é aquele que ora por nós com gemidos inexprimíveis. E nós estamos aqui para adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Olha que maravilha ter esta comunhão. É o Espírito Santo que fala com a igreja nos dias de hoje. Deus Pai está no céu, Deus Filho à sua direita. E quando Cristo subiu nas nuvens, Ele não nos deixou só. Ele nos enviou o Espírito Santo. Ele disse, é necessário que Ele fique convosco, o outro Consolador, o outro de mim, aquele que nos conhece, aquele que sonda o nosso coração. Então eis aí a porta da fonte. E eu coloquei assim, olha, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E ele diz, para sempre. Não é só nos dias da alegria, não é só nos dias da bonança, não. Até mesmo nos dias da tristeza, nos dias das tempestades, ele sempre estará contigo. O problema é que nós fechamos essa porta. Nós deixamos de falar com o amado Espírito Santo. A Bíblia diz que ele se entristece. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa e ele se entristece. Então, gente, eu estou aqui
do outro lado eu preferi fazer desta forma, que eu acho que fica mais visível os visuais, tá? Então depois que terminar a live eu vou respondendo as perguntas e vocês podem estar aí respondendo para mim, tá? Deixa eu chamar meu pequeno Azaf, dá uma olhada se tá tudo certo lá o andamento da câmera, tá? E vamos lá começar. A porta da fonte, tem alguém aí assistindo a mamãe? Tem, olha que legal, graças a Deus. Vamos começar, gente? Ele está conosco. E quem é ele? É aquele que nos entende. A porta da fonte, nós teremos 5 aulas especiais. Esse é um mês que a nossa criança vai ter um encontro especial com o Espírito Santo. Nós devemos falar de Deus Pai Criador, de Deus Filho como nosso Redentor e Salvador, para cumprir o plano, aquele que pisaria a cabeça da serpente e veio e nos salvou. E também devemos falar do Deus Espírito Santo, aquele que nos une ao Pai, aquele que trabalha o nosso caráter, aquele que vai nos fazer brilhar e brilhar até chegar esse dia perfeito. Até ser a luz do justo como a aurora, é o Espírito Santo quem nos faz brilhar, é Ele. Essa fonte é uma fonte inesgotável. Vamos beber desta fonte? Vamos beber dessa água? A Bíblia diz que quem bebe desta água nunca mais terá sede, que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vamos chamar o Espírito Santo para estar conosco aqui neste estudo. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Tens a chave do meu coração. Mora em mim. E agora abra o nosso entendimento e venha falar conosco. Que bom que você está comigo mais uma vez, mais uma terça-feira. Este é um curso em que nós gratuitamente estudamos juntas para que nós possamos dar o nosso melhor ao reino. Para você que está assistindo hoje a primeira vez, nós temos aqui o nosso manual de instrução, né? É a nossa apostila. Então é um planejamento anual de janeiro a dezembro, trabalhado todos os domingos, uma temática maravilhosa em cima do livro de Neemias, as 12 portas de Jerusalém. E aí no nosso grupo estão as outras aulas e você pode assistir e você pode também adquirir essa apostila, é só deixar o seu WhatsApp aí que nós vamos conversar. E enquanto isso, vamos estudando juntas. O primeiro tema, o primeiro domingo do mês da Porta da Fonte é o amigo Espírito Santo como água. Olha aqui, eu deixei na nossa apostila que o tema é o amigo Espírito Santo como água, porque nós vamos falar durante esse mês sobre os 7 símbolos do Espírito Santo. Mas para que eu possa falar e a minha criança possa entender, eu preciso dizer que o Espírito Santo, ele não é água, ele não é vento, ele não é fogo, ele não é azeite, ele age como azeite, porque ele também não é uma energia, uma eletricidade. A Bíblia diz que ele fala, ele sonda, ele é inteligente, ele raciocina, porque ele perscruta a sabedoria de Deus. O mais íntimo entendimento do Senhor é Ele quem conhece. Ele sonda, e para sondar precisa examinar, e Ele examina, Ele raciocina. A Bíblia diz que Ele se entristece. Não tem como o vento se entristecer, não tem como a água se entristecer, não tem como o fogo se entristecer. Só entristece um ser humano, porque Ele é uma pessoa, Ele é um ser gentil, amável, por isso ele é considerado também como pomba, doce e manso Espírito Santo. E nesta primeira aula nós temos várias referências bíblicas para que você possa estudar. A primeira está em Neemias, falando sobre a porta da fonte. Depois falaremos em João, novamente em João, Isaías e no livro de Romanos. Amigo Espírito Santo, esteja conosco nesta aula. O Espírito Santo, então, é como água. O nosso corpo, ele é 75% de água. Quando uma pessoa, ela leva um choque, o corpo dela é diminuído o tamanho por conta da eletricidade entrar e passar ali
e com a água ela faz esse processo. Aonde tem água tem vida. E para que você possa também ter vida espiritual, você precisa do doce Espírito Santo. E por que ele é como água? Porque como água, ele vem trazer vida. Vida à terra seca, aquele coração seco. Ele vem fazer chover na terra seca de um coração angustiado. Ele vem trazer vida para o coração seco. Ele vem trazer chuvas de bênção. A Bíblia diz em João 7 que ele é a fonte de água viva. E quem beber desta fonte, Jesus diz, nunca mais terá sede. Mas crianças, não é essa água que nós estamos falando, H2O, que se não for tratada, ela traz doenças, não. É uma água que flui do trono de Deus. E por onde esta água passa, ela cura, ela traz vida. O Espírito Santo, ele vem para fazer o que a água faz em sua vida. Ele vem limpar, purificar. O Espírito Santo vem para lavar as nossas vidas do eu pecaminoso, de todos os nossos erros. Se você tem sede hoje do doce Espírito Santo, venha a Cristo, a cruz de Cristo. É o Espírito Santo quem, como um holofote, ilumina Jesus. Ele veio para iluminar a Cristo e dizer, você precisa desta água chamada Cristo. Não tem como alguém ir a Deus se não conhecer o Espírito Santo, porque é Ele quem convence o homem dos seus pecados. O Espírito Santo, ele tem todo o poder. Mas eu não estou falando aqui de 3 deuses, eu estou falando de um só Deus. Mas eles são 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu uso aqui um exemplo muito simples, como um ovo. Eu tenho em minhas mãos um ovo, mas ele tem 3 partes e cada uma tem a sua característica. Então você pode trabalhar com a sua criança de forma bem grotesca, porque não há como dizer a grandeza, a imensidão do nosso Deus. Mas é para que a nossa criança entenda que nós cremos na triunidade de Deus. E assim como nós cozinhamos um ovo, nós temos aqui a casca e nós quebramos a casquinha. Você pode dizer que a casca foi como Cristo. Sim, que foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos erros. Cristo também foi quebrado. A Bíblia diz que ele não tinha parecer e nem formosura. E então, quando você quebra a casquinha, você vê então a clara. A clara, ela une a casca e a gema que está dentro. A clara simboliza a ação do Espírito Santo. A casca é Cristo como graça redentora que nos salvou. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o Espírito Santo é a comunhão que nos liga a Jesus e também nos une a Deus Pai. Sim, ao Criador de todas as coisas, que sempre foi o centro do universo, onde não há começo e nem fim. E nós dizemos para a criança, ele é o alfa e o ômega. Isso é muito complexo, então você pode dizer, ele é o A e o Z. Ele é o começo e o fim. Nele não há pecado. Nele não há nenhum pecado, porque ele é santo. Deus Pai, Deus Espírito Santo e o Filho. Nós estamos falando então, neste momento, do doce Espírito Santo, que vem para nos convencer dos nossos erros, que como a sua comunhão nos faz perceber que sem Jesus não dá. E então a Bíblia diz em Isaías que havia uma promessa muito grande também no livro de Joel, que ele derramaria água sobre o sedento e sararia a terra. E todo esse tempo o Espírito Santo, ele era dado antes da graça, antes de ter
havia sido rasgado o véu, era como conta-gota. O Espírito Santo se apoderava de uma pessoa e depois saía, assim como se apoderava de Sansão, e quando ele perdeu a presença do Espírito, ele perdeu a força. Se apoderava de Bezaleel, se apoderava de outros sacerdotes e profetas. Mas hoje, o Espírito Santo não está mais só para visitar, mas ele está para morar, fazer morada em ti. E como água, ele veio molhar a sua terra. E você pode, com a sua aula, professor, mostrar o som da chuva, com o pau de chuva. É que eu não consegui pegar todo o meu material. Você pode mostrar aquele pau de chuva, você pode colocar aí no Google como fazer um pau de chuva. Dependendo da idade, os pequeninos amam aquele barulhinho no cano. Você pode também abrir um guarda-chuva e deixar gotinhas cair, borrifar águas para eles terem as sensações táteis, né? De sentir as gotinhas de água, fazer o som da água, uma gotinha, e foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. E é assim que o Senhor quer, que a cada gota do Espírito Santo venha molhar a terra. O problema é que nós estamos servindo a Deus com os nossos olhos muito enxutos. Nós precisamos de quebrantamento para que o doce Espírito Santo possa moldar o nosso vaso, o nosso eu. Então vamos pedir que a chuva do Espírito Santo, aquela chuva seródia, aquela chuva temporã, que vem no tempo certo, no começo da colheita e pós-colheita, esta chuva que precisa chover na tua vida hoje e sempre. E é por isso que ele diz, enchei-vos. Não é enchei-vos só agora, não é enchei-vos criança agora, mas é enchei-vos sempre. A busca pelo Espírito Santo é diária. Você precisa ter um íntimo contato com o doce Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos, quem é esse doce Espírito Santo? É Ele quem nos assiste em nossas fraquezas. Ele conhece aonde você não consegue ser forte. E nem por isso ele se afasta de ti. A Bíblia diz que por conhecer as nossas fraquezas, ele também sabe que nós não sabemos orar como convém. E então ele ora por nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, não tem como falar do Espírito Santo sem não sentir a presença dele, porque ele é real. Ele é vivo. Professor, se você ainda não tem intimidade com o Espírito Santo, busque antes de ministrar esta aula o doce Espírito Santo. Eu vejo como que Deus Pai no trono, Deus Filho, e ali diante dele passando todas as nossas falhas. E você não é inocente, eu não sou inocente de nenhuma delas. E talvez ali Deus, como justo juiz, porque o seu trono é justiça, está prestes a bater o martelo e dar a nós ali uma sentença. Vem o Espírito Santo e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Jesus, que está ao lado do Pai, como um advogado, mostra suas mãos, mostra o seu sangue e diz, já foi pago. Já está perdoado. Este é o papel do Espírito Santo. Ele nos assiste. Ele sonda o nosso coração. E ele sabe a intenção do nosso coração. Ele quer deixar o nosso coração aceso, com chamas acesas. Há um versículo na Bíblia que há tantas pessoas que estão como um caniço rachado, como um pavio que fumega. Mas hoje, se você tiver apenas um pouquinho de pavio aceso, hoje ele vai soprar e vai reacender a chama no teu coração. Chama o doce Espírito, chama o doce Espírito. A Bíblia diz em Joel que havia uma promessa da descida do Espírito Santo. E esse Espírito Santo então em Atos desceu.
Que coisa mais linda! Quando o véu se rasgou, quando Cristo foi se batizar lá no Jordão por João Batista, a Bíblia diz que os céus se abriram e o Espírito Santo desceu em forma corpórea como que de uma pomba. E o Senhor disse: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. E quando Cristo recebeu o Espírito do Deus Pai, ele foi levado ao deserto pelo Espírito e lá ele foi tentado. Não há como nós trabalharmos para o Evangelho com ousadia sem ter o revestimento do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. E eu coloquei nessa nossa primeira aula como sugestão que você faça um filtro de garrafa PET. E aí quem tem a apostila, eu coloquei o link lá. Neste link do YouTube, ele ensina você a fazer um filtro de garrafa PET. Irmãos, hoje eu não consegui preparar esse filtro porque meu filho estava internado com sinusite e ainda continua com o Júnior lá no hospital. Mas você consegue nitidamente entrar no YouTube e procurar filtro de garrafa PET. Ali você corta uma garrafa PET, vira a boca, o bocal para dentro, coloca algodão, coloca barro, uma terra suja, coloca areia, coloca pedras maiores e pedregulhos. E depois você coloca uma água barrenta. E por ali, no finalzinho, vai sair uma água branquinha, transparente. Por quê? Por que eu coloquei essa observação? Porque é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Como água, ele tira as manchas, as máculas do pecado e traz em nós santidade, purificação. A água vem para nos purificar. O Espírito Santo vem para fazer este processo, para nos lavar e nos purificar. E eu digo nesta primeira aula que você então, depois que você fala sobre o doce Espírito Santo, eu até postei a foto da tia Jo, que fez essa aula, passou o filtro, foi maravilhoso. Coloque então o louvor do Fernandinho, Faz Chover, e faça as crianças buscarem o Espírito Santo. Faça as crianças buscarem o Espírito Santo. Esta intimidade não tem como eu fazer você sentir o que eu sinto, mas quem tem não quer perder, porque é o nosso maior valor. Doce Espírito Santo como água. Nossa primeira aula, então, falou do Espírito Santo como água. Então, você pode ali falar, eu coloquei aqui também, que nós colocamos que o doce Espírito Santo, ali no livro de Ezequiel, onde diz que havia um anjo que veio medindo as águas deram ali no tornozelo. Depois as águas em Ezequiel 47 foram medidas ali como que numa cana e foi vendo, as águas estavam um pouquinho mais altas e subiram ali nos seus joelhos. E depois foi medindo, o anjo foi medindo e já veio nos lombos. E depois já não tinha como passar, porque tinha que se passar a nado. E o que eu estou dizendo com isso? Que nós precisamos nadar no oceano do Espírito. Precisamos deixar de viver aqui e esperar somente um pouco da presença. Nós precisamos da água do Espírito. Vamos nadar no oceano do Espírito? Aleluia! Vamos continuar a nossa aula. Segunda aula, nós temos aqui a outra temática. O outro Consolador como vento. Essa aula eu dei este domingo passado na nossa central e foi um mover do Espírito Santo. Para você estudar as referências está o livro de João, Ezequiel e o livro de Atos. O outro Consolador. Porque quando Cristo subiu, ele disse, é necessário que venha o outro Consolador.
Porque Jesus aqui na terra não tinha como estar em todos os lugares, mas o Espírito Santo está em todos os lugares. Está aqui comigo, está com as irmãs de Rondonópolis, está com as irmãs do Acre, do Amazonas, está com as irmãs para fora do país. O Espírito Santo está em todos os povos, selados e marcados por Ele. É necessário que Ele viesse, foi necessário, era o plano divino. E aqui eu digo como um vento, e eu uso novamente materiais simples e falo que este vento que eu estou mostrando sopra nas crianças. Se eu soprar este vento em alguém que morreu, num animalzinho que morreu, você acha que ele vai viver? Não. Mas Deus Criador, quando fez Adão do barro e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o fez então ter vida e se tornar alma vivente. Quem tem este fôlego é somente Deus Pai. Não há como criar este fôlego. Somente Deus deu a vida, Deus deu o fôlego de vida, o ruá de Deus, o pneuma de Deus. Você pode respirar, você pode sentir o fôlego. Foi Deus que soprou em ti o fôlego de vida. E eu não vejo, tia, o Espírito Santo. Eu não vi Jesus. Como é que eu posso, tia, viver? Como é que eu posso, tia, viver sem o Espírito Santo? Você consegue ver o vento? Que cor é o vento? Você consegue prender o vento? Eu também não vejo o vento, mas eu sinto o vento. Quando bate nos meus cabelos, quando balança as árvores, eu sinto o vento. Assim é o vento do Espírito Santo. Doce Espírito Santo sopra sobre nós. Aleluia! Você também pode colocar fitas no ventilador e deixar as fitas balançarem. Você pode também colocar ali no coraçãozinho, Azaf, vem aqui ajudar a mamãe que eu esqueci, e colocar então papeizinhos de confete e fazer soprar por ali. Ali, filho, tem um potinho de papelzinho e você vai mostrando o Espírito Santo. Tá vendo um potinho cor-de-rosa aí? Dá aqui pra mamãe. Você pode usar um canudinho, você pode usar então papelotes assim. Está tudo certinho aí, filho? Estão me assistindo? Estão? Vou fazer aqui uns confetinhos, olha. Você pode usar uns canudinhos também, se você não tem esse coraçãozinho. E você pode então vir aqui atrás e soprar nas crianças, olha lá, ó. Viu? Mostrar a ação do vento. Porque criança, ela está na fase do concreto. E então ela vai entendendo. A Bíblia diz que Nicodemos, um mestre, um professor, ele perguntou para Jesus, olha Jesus, não tem como não ser da parte de Deus, sendo que o Senhor fez todos esses milagres. Aí Jesus falou, necessário é nascer de novo. Então Nicodemos disse, olha, será que eu, velho, poderei então voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus disse, é necessário nascer da água e do Espírito. Por que é que Jesus estava dizendo isso? Porque quando nós nascemos simplesmente da barriga da nossa mãe, nós nascemos em carne. A Bíblia diz que todos pecaram em Romanos e destituídos, separados estavam da glória de Deus. Então agora é necessário nascer na família de Jesus. E para nascer na família de Jesus, nós então temos o hábito de receber Cristo como nosso Salvador. E neste momento que nós recebemos Cristo como Salvador, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Agora, quando nós também nos batizamos na água, nós então morremos para o mundo e vivemos para Deus. E a Bíblia diz que o que é nascido da carne é guiado pela carne, mas você que é nascido do Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo. E é como um vento. Olha lá. Quem é guiado pelo Espírito Santo? O vento, a gente ouve a sua voz, o seu zumbido.
mas a gente não sabe da onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso corpo, este corpo, é feito de alma e espírito. O corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. Então, quando você cuida somente desse corpo aqui físico, você está cuidando de algo que vai se acabar. A Bíblia diz que um dia ele vai tombar, mas o teu espírito, se ele estiver vivificado no Espírito Santo, esse voltará a Deus. O vento do Espírito Santo também soprou onde? No vale de ossos secos, na visão de Ezequiel. Ali não tinha ossos secos em si, mas era uma visão do povo de Israel que estava cativo, que estava debaixo dos escombros. E ele dizia: estão vivos, mas como mortos-vivos. E então ele disse: filho do homem, poderão esses ossos viver? E então ele disse: tu sabes, porque para Deus não há impossível. E a Bíblia diz: profetiza, filho do homem, que eu porei tendões, que eu farei crescer a pele. E ali então aqueles ossos criaram vida. Quando veio o vento dos quatro cantos da terra, vento da regeneração, vento da vida, vento da transformação, e veio e soprou sobre aqueles cadáveres, então veio vida, e a Bíblia diz que eles eram muito numerosos e que formaram um grande exército e entraram na terra, na cidade. Ei! Talvez como que mortos-vivos, muitos estão vivendo hoje. Vão à igreja, crianças, brincam todo o tempo, mas não param para sentir a presença do Espírito Santo. Ele não é mal educado, ele só entra quando chamado. Chame ele para entrar na sua vida e soprar na sua vida vida, transformação, regeneração. Chame o vento do Espírito Santo, ele trará vida para você. Ah, maravilhosa graça, maravilhosa graça. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que ele é, assim como o Espírito que soprou em Adão, ele é o Espírito vivificante. É ele quem vivifica a obra, é ele quem nos vivifica. Doce Espírito Santo, eu posso sentir a presença dele. Você está sentindo a presença dele? Adorado é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E aqui nós falamos ali em Gênesis no capítulo 2, quando Cristo soprou então sobre Adão, nós falamos sobre Nicodemo, sobre os ossos secos. E neste fim de aula eu peço para você colocar o vento impetuoso do Fernandinho e ore com suas crianças. Ore. Olha, este domingo foi extraordinário. A Bíblia diz que havia uma promessa, mas eles precisavam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então precisa ter unidade e busca. Não tem como eu soprar a criança sobre vocês e vir o Espírito Santo. Vocês precisam buscar. A Bíblia diz que ali aqueles 120 buscaram, mas quem sabe tinha muitos e desistiram, mas os que permaneceram buscando, recebeu. Se você buscar, você vai receber. Que coisa mais linda. Vamos partir para a nossa terceira aula. Vamos lá? Como fogo, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então nós temos aqui as referências Mateus, Apocalipse e 2 vezes no livro de Atos. Qual é o nosso objetivo? Explicar sobre a descida do Espírito Santo nessa aula no dia de Pentecostes e buscar o batismo do Espírito Santo com fogo. Então ali eu coloco umas observações. Você pode, se você tiver essa facilidade, escurecer toda a sala, acender uma vela e mostrar o rastro de luz. Você pode mostrar ali uma lanterna na escuridão e mostrar que nós somos essa luz no mundo e quem acende a nossa vida é o Espírito Santo.
Você pode dizer que o Espírito Santo agiu como fogo em muitos momentos. Sim, a Bíblia diz que no livro de Hebreus, ele é um fogo consumidor. E para que serve o fogo? O fogo serve para queimar e tirar toda a impureza de um ouro. O fogo serve para iluminar. O fogo serve para aquecer. O Espírito Santo está para tudo isso em sua vida. Aquecer o que está gelando, a iluminar os teus caminhos que estão sendo tortuosos. O Espírito Santo é fogo consumidor na tua vida. Consumirá a criança a mentira, consumirá a criança todo o pecado que tem te apagado. Ele quer acender o fogo em ti. A Bíblia diz que ele também agiu como fogo, quando aquela coluna de fogo caminhava com aquele povo no deserto à noite, como um fogo de Deus. Nunca, nunca, nunca você vai se perder na escuridão deste mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo já é do maligno, o mundo já está na escuridão, mas quem tem Jesus tem um fogo que ilumina os seus pés, que aquece o teu coração, que não se vende, não troca a sua bênção por nada que esse mundo oferece. Ah, crianças, esse fogo desceu lá no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que lá no dia de Pentecostes houve um som como que de um vento impetuoso. E ali desceu chamas de labaredas, como que línguas que de fogo sobre cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo. Pode criança ser cheia? Pode vovô ser cheio? Pode. Este fogo está para aquele que busca e clama e intercede. Olha, porque tia, que eu preciso desse fogo. Porque a Bíblia diz que, olha, João Batista dizia, eu vos batizo com água, mas está para vir um que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Por que eu preciso desse fogo? Para ser revestido de poder. Por que eu preciso de poder? Para pregar com ousadia. A Bíblia diz que depois que eles foram revestidos de poder, aí sim, João saiu para pregar e com ousadia mais de 3.000 almas receberam Jesus. Ei! Para que eu preciso do poder? Para pregar e ser testemunha aqui em Jerusalém, no Nordeste, no Pará, até nos confins da terra. É o Espírito, é o fogo que me dá revestimento, autoridade, ousadia, tira a minha vergonha, criança. É o Espírito Santo. A Bíblia diz que a descida foi como um vento impetuoso. Foi impetuoso. E eles anunciaram com ousadia a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 4, que diante do trono de Deus arde o Espírito Santo como tochas de fogo. O Espírito Santo também é fogo que quer arder na sua vida. Busque, criança, busque o Espírito Santo. Busque esse fogo, busque este revestimento, busque o falar em línguas. Quando nós fomos selados pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus, antes da descida do Espírito Santo, já havia soprado o Espírito sobre eles, mas a ousadia, o revestimento só veio após, em Atos 2. Busque revestimento. A tia aqui está vestida, mas se eu colocar um casaco, eu estarei revestida. Você está vestido do Espírito Santo, mas busque os dons espirituais. Você estará revestido. Busque, professor, revestimento do Espírito Santo. Busque ousadia. Busque essa ousadia. A igreja está precisando do fogo do alto. Maravilhosa graça. Aleluia, vamos continuar. E aqui eu coloquei que se você crer, haverá crianças que serão cheias do Espírito Santo. Nossa próxima aula, a quarta aula, é o óleo de unção como óleo de alegria, e também coloquei nessa mesma aula como pomba. Qual é o nosso objetivo? Buscar a alegria, paz e mansidão no Espírito Santo.
algo que tem sido roubado da vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes e de todos. Nós vemos ali idosos, adultos, perdendo a alegria de viver. Nós precisamos novamente do óleo de alegria. Então eu coloquei várias referências e é preciso estudar, tá? Estudem, estudem, estudem. A revelação virá no teu coração. Ali no livro de Salmos fala que o Espírito Santo vinha como que num óleo de unção. Olha lá no livro de Êxodo também, ali olha como o óleo que desce sobre a barba de Arão. O azeite era usado para fazer alimento, para curar os doentes. O azeite era usado para tratar da pele. E esse azeite aqui também era usado para ungir reis, sacerdotes, profetas, assim como você sabe da história de Davi. Ei, crianças, você pode, professor, usar como que com ousadia dizer que hoje o Senhor está ungindo levitas, profetas, pastores. Quem tem isso, esse desejo no coração, o azeite da unção está separando crianças para os dias de hoje. Você pode dizer que o azeite não deixa enferrujar. Quando a igreja estava apagada, sem azeite, havia escuridão. Então, quando se colocava azeite, as lamparinas se acendiam. Esse azeite não pode faltar na tua vida. Busque o azeite, busque a unção do Senhor. Olha ali, esse azeite, ele é considerado como o óleo de alegria. Quem tem o Espírito Santo pode estar passando a maior dificuldade que for, que ele está cantando, que ele está glorificando, porque ele sabe que todas as provações deste mundo não são para se comparar com as glórias que o Senhor tem para nos dar. Só quem tem a unção sente isso. Só quem tem a unção, o azeite de unção, não vende a sua vinha, não troca o seu prato, a sua bênção, a sua herança. Aí você pode continuar dizendo, o Espírito Santo não é também somente como azeite, mas a Bíblia diz que ele é como pomba. E aqui já comentei algo, que a Bíblia diz que quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, o céu se abriu e o Espírito Santo que tinha sido retirado da terra, a Bíblia diz que anos se passaram sem que o Espírito Santo de Deus houvesse falado mais aqui na terra. Mas quando o céu se abriu, aí em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo desceu. Porque como pomba te habita, porque a Bíblia diz que pomba é o símbolo da paz. O Espírito Santo tem paz para dar ao mundo, tem paz para dar ao seu coração. Porque como pomba te habita, você já tentou pegar uma pomba, precisa ser manso, precisa ser humilde. A Bíblia diz, ei, seja prudente como a serpente, mas humilde, manso como a pomba. Não tem como, criança, você ser bravo, irado e ter o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo para posar, você precisa ter a identidade de filho, porque a Bíblia diz que nesse momento, quando abriu o céu, o Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba, ouve-se uma voz e disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. Para que Jesus venha também refletir em tua vida e Deus olhe em ti e veja Jesus, para que Ele diga que você é o filho amado. Você precisa ter mansidão na tua vida. Peça para o Espírito Santo trabalhar no teu caráter, te dar alegria, paz, amor, benignidade, mansidão. Peça o dom do Espírito Santo. É coisa maravilhosa. Nesta aula eu coloquei aqui que você pode falar da amabilidade, você pode falar dos dons do Espírito, você pode também fazer uma dobradura de pombinha com eles, você pode ter ali tantas coisas para fazer e eles entenderem que o Espírito Santo não é uma pomba, porque as pessoas usam a pomba como símbolo do Santo Espírito, do Divino Espírito Santo, entende o que eu estou querendo dizer? Mas ele não é uma pomba, ele se transformou como uma pomba, ele precisa de um corpo para habitar hoje, ele não quer mais habitar na pomba, mas ele hoje está habitando dentro de ti, porque ele é Espírito. Aleluia! Você pode então dizer que
Quando Jesus criou o mundo, ele estava sobre a face das águas e se movia, porque o Espírito Santo é vivo, tem vida, e quando ele age, há renovo. Renovo, aleluia! Deixa o Espírito Santo trabalhar na vida das crianças. Não impeçais. Você sabia que você, além de entristecer o Espírito Santo, você pode impedi-lo, você pode apagá-lo? Basta você abrir a porta do seu coração e pedir que o Espírito Santo entre. Diga para ele agora: Espírito Santo, entre na minha vida. Tira de mim o velho homem, a velha natureza. Me faça um homem, uma mulher, uma criança segundo o teu coração. Haverá milagres nessas aulas. É um mês inteiro buscando a presença dele, do doce Espírito Santo. Vamos continuar? Aleluia! Aleluia! A nossa última aula desse mês da Porta da Fonte. Somos propriedade exclusiva de Deus e temos o selo de propriedade. A Bíblia diz em 1 Pedro, em Efésios e 1 Coríntios sobre todo esse tema. Estude. Qual é o objetivo desta última aula desse mês? Entender que somos casa de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Aqui eu coloco como alguma sugestão, trazer que antigamente os reis, quando tinham suas propriedades, hoje tem-se ali certificado, né, da sua casa, tem documentos, mas antigamente o rei usava anéis e ali ele pegava como que numa cera derretida e colocava o seu brasão e era colocado nos locais onde era a propriedade do rei. Um exemplo disso, no túmulo de Jesus, lá tinha a propriedade do rei. Ali ele estava dizendo, olha, ninguém viole. Ele colocou ali no túmulo de Cristo soldados para cuidar, mas mesmo assim Jesus ressuscitou, não é mesmo? Que maravilha! A Bíblia diz, crianças, que nós somos santuário. O que é isso? É casa. Nós somos a casa de Deus e o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios, não sabeis vós que sois casa de Deus? Não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vós? Então aqui está a nossa casinha novamente. Eu uso ela para muitas aplicações, mas ela foi feita na verdade para essa palavra. Olha lá, olha a nossa casinha. Não sabeis vós que você é casa de Deus? É por isso que ela tem perninhas aqui, ó, e bracinhos, para falar que nós somos casa viva de Deus. O inimigo não quer violar a nossa casa. É claro que ele usa pessoas para roubar os nossos bens materiais, mas tudo isso pode se reconquistar. Mas quando ele viola a casa chamada coração, aí é mais difícil. Aí, quando o Espírito Santo não é convidado, a Bíblia diz que ele está batendo a porta e você precisa abrir a porta. É por isso que eu trago portas, porque estar diante de uma porta é tomada de decisão. É você, criança, é você, adulto, é você, professor, que abre a porta, tanto para o mal agir ou para o bem agir. Então, criança, você é casa de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Olha, eu mostro a carta. Para quem é feita essa carta? Essa carta é um remetente chamado Jesus Cristo. É para você. E para quem que é esta carta? É para aquele que crê. E o que tem nessa carta de tão especial? Tem um selo, e este selo, criança, é dado a todo aquele que crê. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12, que todo aquele que crê, deu-lhes o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. A partir desse momento, você é casa dele, você tem o selo exclusivo dele, e ele está dizendo para você, olha, foste selado pelo Espírito Santo da promessa. E até o resgate, você é propriedade dele. O que está querendo dizer no livro de Efésios? Que quando
Ele te comprou com preço de sangue, ele colocou um selo de sangue lá e está dizendo, olha, tu és casa minha, ninguém mexe, ninguém toca, a não ser que você abra a porta para o mal entrar. Caso contrário, porta fechada, nem uma brecha aberta, o mal não entra. O meu sangue está cobrindo a sua vida. A Bíblia diz que nós temos o penhor do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso valor. Não tem como eu pagar a Deus com dinheiro, com dólar, o que Ele fez por mim, não. É o penhor do Espírito Santo que me torna propriedade exclusiva santa. E a Bíblia diz que um dia Ele vai requerer esta propriedade. Ei, tu és o penhor que eu tenho, Espírito Santo. Tu és o meu maior valor. Então que possamos dizer, olha Senhor, põe em mim um espírito reto, um coração puro. A Bíblia diz que em Romanos, nós gememos pela redenção de sermos filhos. Nós não vemos a hora de receber o nosso galardão e ouvir o Senhor dizer, olha, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. E por que é que o nosso coração geme? Não é porque eu sou boa, não. É porque dentro de mim, a Bíblia diz em Gálatas 4, que o Espírito do Filho está dentro de mim, e clama dia e noite, Abba, Pai. É o Espírito Santo que nos faz sentir saudade da casa, da morada, céu. É o Espírito Santo que nos faz sentir desejo de ir para o céu. Aquele que não tem mais o selo, o Espírito Santo, acha que não tem nada a ver, tudo pode, mas quem tem o Espírito Santo ainda vela pelo fogo, pela santidade, pela palavra, porque eu sou casa dele. Eu não posso entristecer ele. Talvez, se eu estiver jogando um jogo, ele não está comigo, porque ele não gosta daquilo que não agrada ao Pai. E eu quero pedir a você agora, como casa dele, sabe quem é que ele quer usar? Ele não quer usar o vento, ele não quer usar o fogo, ele não quer mais ser em forma corpórea de uma pomba, não. Aí, sabe quem é que ele quer usar? Eu. Ele quer usar a mim. Sabe quem é que ele quer usar hoje? Ele quer usar você. Sabe quem é que ele quer usar hoje? Ele quer usar todos nós. A Bíblia diz que o Espírito de Deus não habita em casas feitas por mãos de homens, não. Ele habita na sua vida. As pessoas não vão na igreja e falam, olha que igreja santa, não. As pessoas falam, olha que homem de Deus, olha que mulher de Deus, olha que criança diferente. Quando ela canta, eu sinto algo, é o Espírito Santo. Você tem a marca de Cristo. É por isso que o inimigo tem ciúmes de ti, ele quer o que você tem, mas ele é um derrotado. Não deixe ele roubar o teu nardo de adoração, não deixe ele roubar a presença doce do Espírito Santo. Ei, a Bíblia diz em 1 Pedro que você é raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva, não tem como dividir a sua adoração com o mundo, não tem como viver o melhor dos dois mundos. Mas hoje eu vivo a liberdade, ei, cuidado com a tal liberdade, tem virado aí prisões de almas, a tal liberdade não tem feito diferença, não tem trazido a paz, não tem trazido alegria. Ei, entregue a sua vida a Cristo, receba o selo do Espírito Santo e viva cheia do Espírito Santo. Tenha na sua vida a Trindade. Olha aqui, eu não tenho 3 deuses, eu tenho um só triângulo na minha mão, eu tenho um só Deus com 3 vértices. Assim Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo age na minha vida. Você é propriedade exclusiva dele. Que quando ele age na sua vida, ninguém toca. E nessa última aula, eu coloquei uma sugestão de louvor. Esta casa é tua. Pode entrar, de Leandro Borges. Esta casa é tua.
aqui. E que o doce Espírito Santo, professora, venha conduzir o estudo desta apostila nas tuas mãos. Este estudo veio do céu para tirar a mornidão dos cultos infantis, para levar as crianças a nadar no oceano do Espírito. Crianças que tiverem contato com esse estudo, com a presença do Espírito Santo, não se venderão a ideologias baratas, não se renderão a estudos contrários à palavra de Deus, porque quem tem o Espírito Santo conhece a voz do bom pastor, porque ele se torna ovelha, ele se torna filho. E quem é filho tem liberdade. E eu quero agora agradecer mais uma vez a sua presença em me ouvir, a oportunidade de poder distribuir um pouquinho do que Deus tem me dado. Olha, que o Senhor Jesus use a sua vida, que o Senhor Espírito Santo tome a sua vida e você seja cheia da presença de Deus. Tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, compartilhem esse estudo. As pessoas estão querendo dar esse estudo em suas igrejas. Eu peço que elas falem comigo para que eu possa mandar o link dessa apostila, porque todo esse estudo estará no nosso livro e está sobre a nossa responsabilidade, cada fala. Então fale comigo e deixe Deus usar a sua vida, contribua na vida da sua criança, que esse estudo possa também fazer um grande avivamento lá na sua igreja. Avivamento começa com renúncia, avivamento começa com busca. Professor, seja cheio do Espírito Santo. Deixa eu pegar aqui o meu celular. Que bênção maravilhosa. Deixa eu dar um tchauzinho aqui, peraí que eu vou virar a câmera. Olha lá, deixa eu ver aqui, olha. Tô virando a câmera aqui. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te encha do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que faz a diferença na nossa vida, viu? É o Espírito Santo, é o azeite que desce, que Deus, sabe, assim, eu sinto a presença dele, não dá vontade nem de parar, porque o Espírito Santo só vem quando ele é chamado. Então quando a gente começa a falar dele, vem a chuva, vem o fogo, vem a luz, vem a paz. Que bom que você está aqui comigo, viu? Que bom. E eu não estava lendo os comentários aqui, mas eu quero agradecer a todas vocês que estão comigo. Continue comigo, sabe? Estudem mesmo. E eu sinto a presença de Deus nesse estudo. E deixa Deus usar a sua vida. Um beijo, um cheiro e um queijo. Tchau, gente! Peça a sua apostila e deixa Deus trazer avivamento. E não se esqueça, enchei-vos, não só hoje, mas eternamente, até chegar no céu.